Galera, é o seguinte, quanto custa para entrar no papel do Homem-Aranha em um jogo? Vou melhorar a pergunta. O quão forte um console precisa ser para conseguir imergir o jogador no papel de um dos protagonistas mais carismáticos da Marvel? Um poder como o do Mega Drive era interessante por te dar as habilidades do herói, porém limitado porque dependia completamente de um estilo 2D linear para isso. Já a capacidade do PS1 começa a mostrar os frutos dos gráficos em 3D e te coloca em cima de prédios feitos com a tecnologia tridimensional, permitindo que o jogador saltiteie desenfreadamente para se locomover, mas ainda faltava uma certa sensação de liberdade por conta da falta de riqueza em detalhes na cidade que te permitia fazer isso. Ingressando no PS2, chegamos a uma adaptação dos filmes, que trouxe um mundo aberto extenso, um sistema de física para as teias que é revolucionário até para os padrões atuais, impedindo que você atirasse teias no céu, fazendo com que elas grudassem apenas nos prédios, e um sistema de missões secundárias bem divertido, além, é claro, de narrar os eventos do filme muito bem. Só que também faltou algo nesse jogo do PS2 quando falamos das pirotecnias proporcionadas pelos gibis. O fato do game ter sido voltado para o filme, por mais estranho que pareça, o direcionava para um foco mais realista nos movimentos, sem todos aqueles exageros que o estilo dos gibis proporciona. E essa foi uma característica abstida pelo PS3. Ou melhor, pela geração do PS3, porque não estamos falando de uma exclusividade por aqui. E é com base nesse contexto que nós vamos ver Spider-Man no PS3 para entender tudo o que está acontecendo. Só que para começar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. E assim a gente invade o território da nova geração da época. Em um certo jogo do Homem-Aranha houve um começo um tanto dramático do herói. Uma tristeza profunda foi representada, uma cena dramática e questionamentos internos também apareciam. Um lado que dentro dos jogos a gente ainda não tinha visto no caso do herói. Spider-Man Web of Shadows, junto com esse drama, criou uma carcaça de problemas no ano de 2008 e isso não era nada bom. Vamos dizer que o ingresso dos jogos do Homem-Aranha na nova geração da época não foi promissor. O primeiro jogo que introduziu o personagem no PS3 dentro dessa dinâmica de um jogo de mundo aberto foi Spider-Man 3, que era baseado no filme. E lá, tudo era problemático. A tão falada liberdade elogiada no PS2 foi feita de vitrine de problemas no PS3. Explorar a cidade não era uma experiência visual agradável. O jogo tinha muita dificuldade em te ambientar, porque os problemas eram vistos a todo momento. Para vocês terem uma ideia, o principal ponto alto da nova geração, por exemplo, sequer foi usado de maneira decente, sendo nesse caso a iluminação. As áreas sombreadas tinham uma certa dificuldade de aparentarem estar com a influência de uma sombra, e tudo fica escuro demais por conta disso, especialmente quando você está longe do local que está sendo inferido por essa sombra, aparentando ter algum tipo de problema com os shaders das superfícies. E aí, depois dele, a próxima entrada que buscou te inserir no papel do personagem em um mundo aberto foi o Web of Shadows. Não é difícil encontrar os problemas de Web of Shadows por aqui, sejamos justos. O jogo constantemente apresenta glitches gráficos com muitas coisas que podem sumir ou aparecer do absoluto nada, assim como personagens que podem ficar bugados e cenários que são carregados bem na sua frente. Vamos dizer que essa é a carcaça de problemas a qual eu me referi. Mas o nosso objetivo hoje é ir para além dessa carcaça e descobrir o que esse jogo tem de bom e por que os resultados são mais positivos do que parecem ser. Para entender isso, primeiro vamos entender que Web of Shadows usa o mesmo motor gráfico que foi utilizado no Spider-Man 3, e isso deveria ser um sinônimo de mais problemas para o jogo, afinal de contas não deu certo no título anterior. Só que felizmente, apesar dos problemas, ainda estamos falando de um ritmo progressivo por aqui, o que quer dizer que tivemos uma evolução nesse sentido. A cidade chapada com dificuldade nas texturas, pouco povoada e cheia de problemas de iluminação do Spider-Man 3 foi substituída por uma cidade que é viva em todos os sentidos possíveis permitidos por um contexto de um jogo do herói da 7ª geração. E entender que sentidos são esses é a chave para a gente descobrir por que o Web of Shadows é tão imersivo considerando um jogo do Homem-Aranha e aonde encontramos as suas qualidades de uma forma geral. Então vamos ver como Spider-Man se configura. Não sei se vocês se lembram, mas essa geração do PS3 foi a geração que teve jogos primordiais para esse gênero de heróis, se é que podemos chamar isso de um gênero. A gente pode citar de início a franquia Batman Arkham, que trouxe uma jogabilidade amparada por movimentos realistas, sem muitos efeitos e com um foco voltado para o stealth diversas vezes. É fácil afirmar que era isso aqui que os fãs do Batman queriam há muito tempo para poder se sentir na pele dele. Num outro ângulo, podemos ver X-Men Origins Wolverine, que trouxe um combate em hack and slash com muita violência
representando muito bem o personagem. Ou seja, ambos os jogos do herói conseguiam te colocar no papel desses personagens por conseguir abraçar a proposta que eles passam e assim implementar isso na jogabilidade. Por isso, Spider-Man Web of Shadows não faz muito diferente e é bem sucedido nesse sentido. Vamos considerar que até hoje os quadrinhos mais psicodélicos e principalmente os quadrinhos que misturam franquias, como os que colocam os X-Men em uma história com o Homem-Aranha, são melhores representados no sentido de habilidades do personagem para você se sentir no papel dele por aqui em Web of Shadows. Até mais ou menos no ano de 2010, muitos jogos pegaram uma leve inspiração em God of War. O título estava fazendo muito sucesso e o Web of Shadows não fez diferente. Os combates do jogo são frenéticos e isso pode acontecer a cada esquina de Nova York. Nesses combates, o personagem faz combos desenfreados com muita facilidade, com alguns movimentos que lembram inclusive, de alguma maneira, Kratos em God of War. O interessante é que esses movimentos vêm acompanhados de efeitos visuais, que normalmente são representados por alguma textura e fazem você se sentir em combates mais lúdicos dentro da franquia, dentro do universo dos jogos. É tudo muito caricato e exagerado, criando um sentimento de gibi, diferentemente do que foi visto em Spider-Man 3 e Spider-Man 2, por exemplo. E esse sistema é acompanhado de uma das mecânicas que eu particularmente mais gosto nos jogos da franquia, a troca para a roupa do simbiose. Seja correndo pela cidade, saltando de um prédio para outro ou até no meio dos combates, a gente consegue alternar entre as roupas na hora que quisermos e isso altera drasticamente o esquema de jogabilidade e, consequentemente, a sua física. A física é um ponto alto no game e, inclusive, vai nos levar a falar do que eu tô mais ansioso para comentar aqui com vocês, que é a cidade do jogo. Mas antes, precisamos entender qual é o papel dela por aqui, porque isso é fundamental. A física aplicada de Spider-Man Web of Shadows é eficiente o bastante para ajudar na imersão do personagem. A maneira como Peter vai se movimentar usando o traje normal difere de como ele se movimenta usando o traje com simbiose, e isso é refletido nos combos e no controle do jogador. O personagem fica mais pesado usando o traje com simbiose, porque seus movimentos acabam sendo mais pesados, só que por consequência também ficam mais poderosos, algo que não acontece quando você está usando o traje tradicional. Isso, no entanto, não reflete na movimentação em freestyle pela cidade, porque a ideia é deixar Peter um personagem ágil independente do uniforme, e assim passar a sensação de que você está no controle do Homem-Aranha, que é definitivamente marcado pela característica de agilidade. Mas ainda assim foi um detalhe interessante que aderiram nesses combates e só foi possibilitado graças à física. Vamos dizer que foi um elemento que contribuiu bastante para você se sentir imerso no controle do personagem quando você está no meio de alguma luta. E por falar nela, ela está permitindo bastante destruição por aqui. Seguinte, quando você aciona o traje do simbiose, é possível levantar diversos veículos para lançar em direção aos inimigos e quando esses veículos são lançados, uma explosão é gerada. Bem, essa explosão pode acarretar em outras explosões ou em estruturas sendo destruídas, assim como o mesmo acontece quando um combate mais violento está se desenrolando. Se você estiver perto de alguma superfície lutando com algum inimigo mais poderoso e por conta disso o combate for mais frenético, essas estruturas vão sentir esse impacto. O que está no meio das ruas recebe a influência das suas ações e esse é um ponto muito interessante para a cidade que acaba deixando mais viva, mas essa é só a primeira característica para deixar o local assim. Quando a gente pensa em uma cidade viva, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a densidade populacional, certo? E Web of Shadows impressiona nesse sentido pela época em que ele foi lançado. Ao contrário do que fizeram com esse motor gráfico em Spider-Man 3, em Web of Shadows tem muita gente andando pelas ruas. Então eu fui atrás de descobrir como essa proeza foi feita e confesso que fiquei impressionado com como a limitação daquele período foi driblada, porque certamente pela quantidade de pessoas que a gente vê nas ruas de Nova York nesse jogo, a gente consegue identificar que não é algo que, por exemplo, um PlayStation 3 ou um Xbox 360 daria conta com muita facilidade. Então, na minha pesquisa, o que eu descobri que foi feito no jogo para a cidade surgir tão viva assim nesse sentido foi usar dois tipos de modelos de NPCs. E olha que interessante o que fizeram por aqui. Um modelo é representado em 3D, como comumente encontramos nos jogos desse gênero. Esses modelos, inclusive, até interagem com o personagem de acordo com as suas ações. Já o outro modelo, ele é a nossa chave de virada para entender como Spider-Man Web of Shadows conseguiu trazer uma Nova York tão viva e cheia de NPCs, porque esse outro modelo é um sprite em 2D, que acaba sendo bem mais leve de ser carregado. O que acontece é que dependendo da distância, as pessoas que caminham pelas ruas não vão passar de sprites em movimento. Só que isso tem um contraponto, porque um sprite em 2D tem bem menos qualidade que um modelo tridimensional, e aí precisou ser amparado pela qualidade da resolução do game, que roda em 720p para poder disfarçar esse tipo de problema. Para a época era um padrão até bem alto, mas
hoje em dia, se a gente colocar o jogo em uma resolução como 4K, vai ficar muito destacado que os modelos são apenas texturas diante de uma certa distância. É claro que, à medida que você se aproxima deles, eles são atualizados para um modelo tridimensional, mas até isso acontecer, você acaba identificando caso esteja rodando numa resolução muito mais alta que o padrão de 720p, por exemplo. Vamos dizer que com uma resolução mais baixa, é difícil de perceber isso. Eu tive que prestar bastante atenção porque o alto número de NPCs e a resolução em si acabam se combinando para poder criar esse disfarce que a gente está mencionando. E como esse jogo tem uma dinâmica bem rápida de jogabilidade, é difícil você parar para poder se focar num único ponto. Então, acabou criando um disfarce bem tranquilamente. E é claro, se você está se perguntando como a cidade é representada num âmbito geral que vai para além da quantidade de NPCs que ela possui, é importante entender que existem muitas aspas nesse assunto. As construções são repetitivas, existe muita textura com transparência para dar vida à vegetação e, não menos importante, os reflexos também são aplicados com texturas, o que não é algo muito bom. É comum encontrar cube maps em jogos que não conseguem ter reflexos em tempo real, mas ainda querem ter uma boa qualidade. Os cube maps costumam ter muito mais resolução e acabam aparecendo de uma forma muito mais nítida. Então, ainda que eles não sejam tão fidedignos, eles têm uma boa representação. Só que Spider-Man até para o cube map é muito pesado para esse período, porque são muitos prédios para aplicar determinado efeito. Os cube maps consomem memória do console, porque é nela que eles são armazenados, e não existia espaço para isso tudo de reflexo na 7ª geração. Então, aplicaram uma textura em baixa opacidade, levemente distorcida e em baixa definição para poder simular o efeito. Só que mesmo assim, ainda encontramos uma cidade mais colorida que o anterior e com texturas que se aproveitam da resolução do jogo para poder mostrar seus detalhes. Em outras palavras, mesmo com os problemas, o avanço é notório e existem muitas coisas boas por aqui. Como o jogo é muito frenético, é difícil parar para reparar em pequenos detalhes como vocês estão vendo aí agora, mas as superfícies são bem mais definidas do que no jogo anterior e existem alguns trechos, como aqui nessa batalha contra o Venom, que vemos o uso da luz especular com bastante ênfase para ajudar na interação do material que está no chão com a luz. Vamos falar mais sobre esse aspecto em breve, porque antes não posso deixar de comentar como essa é uma cidade feita de palco e de protagonista ao mesmo tempo. Vamos entender isso. O fato da cidade ser um palco é que ela tem essa capacidade interativa fazendo uso da física e isso é realmente algo muito bom, porque você se sente habitando o local como um ser mais poderoso. Afinal de contas, você está no controle do Homem-Aranha e imersão é fundamental por aqui. Só que o mais interessante é ver diversos outros personagens do mundo da Marvel aparecendo por aqui. Até o Wolverine marca presença. E por isso, por lembrar muito da cooperação do Homem-Aranha em outras histórias da Marvel, que acredito que esse sistema de combate foi o mais agregador possível. Ele consegue ornar com todo o universo e assim faz você se sentir imerso no personagem e dá espaço para outros personagens de outras franquias poderem aparecer. Ou seja, deu muito certo. Já sobre o fato dela ser protagonista, é importante destacar que essa é uma cidade que vai sendo moldada com o passar do tempo. No começo, as ruas estão cheias de NPCs e as estruturas estão intactas, mas com o passar do tempo, ela vai ficando destruída de acordo com o que está acontecendo na trama. Os NPCs vão dando espaço a mais inimigos, e a atmosfera é mudada. Inclusive, esse conceito poderia ser usado em um Spider-Man com tecnologias atuais. Ia ser incrível ver um dos maiores facilitadores da criação de atmosfera, que nesse caso é a iluminação, agir por aqui. Spider-Man Web of Shadows faz bom uso de efeitos de luz e sombra, são bem melhores que o de Spider-Man 3, mas nada revolucionário. Até mesmo para a época, o efeito era bem padronizado, tendo inclusive problemas comuns do seu período. Reparem nessa sombra, por exemplo, além dela não ter filtro, foi trazida em baixa resolução. Isso é muito comum em jogos de mundo aberto na época do PS3. O mapa é muito extenso para considerar o efeito e por conta disso, para ele poder agir, a resolução acaba sendo diminuída nele em si. Mas no fim, é o suficiente para poder tornar a cidade agradável. E a gente precisa considerar que pelo menos aqui a gente tem bastante iluminação. No Spider-Man 3 era um efeito que quase não aparecia e quando aparecia era muito mal aplicado. E entendendo que a cidade é protagonista também, é impossível não falar do protagonista que a gente controla. E esse sim tem visuais bonitos até para os dias de hoje, sem dúvida alguma. Existem dois destaques que a gente precisa fazer para ficar tudo bem claro antes de falar de Peter Parker por aqui. O primeiro destaque
destaque é que a transição de uniformes é feita com um efeito bem bonito, e isso está muito claro aí para vocês. O segundo é que a movimentação do personagem é excelente até mesmo para os padrões atuais. Os movimentos de Peter, enquanto ele anda pela cidade, têm diversos conectivos. Aqui você não vai encontrar aquele clássico problema de animação em que uma animação salta direto para outra. Aqui existe sempre um conectivo que faz a ligação entre as duas animações e assim acaba passando aquela sensação de fluidez para quem está no controle do personagem. É realmente digno de aplausos e essencial para se ter em um jogo do Homem-Aranha. Afinal de contas, a agilidade é algo que define esse personagem. Então fizeram isso muito bem. Já falando dele em si, sem dúvidas usaram a resolução em seu favor. Como vocês podem ver, o uniforme é extremamente bem definido e ele é cheio de músculos muito bem desenhados. Apesar do jogo não usar um sistema de anti-serrilhamento, como ele está sendo executado em 720p, o que é um padrão alto para a época e principalmente para o PlayStation 3, como já comentamos anteriormente, o personagem tem um contorno bem sólido, com poucos serrilhados. E isso ajuda no resultado final porque gera consistência para o modelo. Uma coisa bem interessante que eu disse que falaríamos em breve é o uso da luz especular por aqui. O protagonista recebe uma enxurrada do efeito para poder ajudar na representação do tecido da roupa dele e assim auxiliar no impacto que a luz do ambiente tem ali. Mesmo que de noite, a luz especular é aplicada sobre a roupa, só que com uma intensidade menor para poder ajudar nessa representação. E isso se aplica tanto à roupa do simbiose como também ao traje tradicional, só que aí a aplicação da luz especular vai variar de acordo com o tecido, o que é mais um ponto positivo. E essa é a cereja do bolo para a gente se sentir no controle do personagem. O aspecto dele, que foi muito bem feito. Eu não estou dizendo que o Web of Shadows é o melhor jogo do Homem-Aranha, mas sim que atrás dessa carcaça de problemas pela qual ele ficou conhecido, ele também tem muitas qualidades, que infelizmente não ficaram populares porque os problemas se destacaram muito na época. Até hoje, acho que esse é o jogo do Homem-Aranha que oferece a melhor jogabilidade no sentido de troca de uniformes entre o simbiose e o traje normal. É difícil não se sentir assumindo o controle do Homem-Aranha aqui com muitas variantes. Mas e pra você? Qual é o melhor jogo do Homem-Aranha que você já jogou de mundo aberto? Deixa aí no campo dos comentários e aproveita para comentar como esse jogo que você gosta tanto te impressiona tecnicamente. Eu suspeito que muita gente vai falar do Homem-Aranha 2 do PS2, mas deixa aí que eu quero saber um pouco da sua experiência, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.